Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Thaís Souza, sou psicóloga clínica. Estou muito feliz em participar de novo aqui da Jornada de Saúde Emocional. Para você que é pai, para você que é mãe, provavelmente vocês que estão me assistindo são pais ou mães, e vocês sabem como que é difícil a gente administrar as nossas necessidades com as das crianças, a nossa rotina com as deles, a casa, o casamento, o trabalho, os estudos deles, a escola, as tarefas de casa, né? E tantas coisas ao mesmo tempo. E, de certa forma, a gente pode se sentir muito cansado a ponto de chegarmos a um esgotamento, né? Hoje a gente dá o nome desse esgotamento, né, parental, de burnout parental, né? Antigamente, quando a gente falava sobre burnout, essa era uma expressão utilizada apenas para um esgotamento físico e mental profissional. Esse é o nosso assunto de hoje. Mas antes de eu falar sobre isso tudo, eu gostaria de lembrar a vocês que filhos são bênçãos, né? Filhos são presentes de Deus e são bênçãos que Ele nos dá. Então, eu vou ler o texto aqui para vocês, né? Que está em Salmo 127, versículos 3 a 5, que diz assim: Filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Então, quando eu penso nos meus filhos, por exemplo, né, e na minha caminhada aqui como mãe, realmente tem um cansaço, tem um esgotamento em alguns momentos, né? Eu já me senti assim, mas tem também uma oportunidade, várias oportunidades de muito amadurecimento. Através dos filhos a gente aprende a não olhar só pra gente, mas a considerar outros, né? Antes de ter filho eu fazia o que eu queria na hora que eu queria, dormia a hora que eu queria, ia para onde eu queria, né? E quando vem essas criaturinhas, né, na nossa vida, a gente precisa ajustar algumas coisas, né? Então a gente passa a considerar outras pessoas, eles fazem parte da família, né? Eu aprendo a perdoar, eu aprendo a pedir perdão, né? Eu aprendo a paciência que nós pais precisamos ter, né? Eu aprendo a me doar, né? Quando eu tô muito cansada e eu sei que o meu filho precisa que eu vá lá e brinque um pouquinho com ele, ou que, enfim, deite com ele antes de dormir, né? Então, os filhos podem ser uma oportunidade, né, uma grande possibilidade de nós crescermos e amadurecermos ao longo da nossa vida através do que eles também nos ensinam. Não são só os pais que ensinam os filhos também podem nos ensinar, e você vai pegar essa oportunidade ou não, né? Então, eles são bênção do Senhor, uma recompensa que Deus nos dá. Bom, por que pesa, né? Então, vou entrar nesse assunto agora aí de por que então, né? Eu já recebo alguns pais em orientação de pais, né? E muitos me falam, Thaís, estou esgotada ou estou esgotado, né? Então, algumas coisas que eu vou passar bem rapidinho, porque o que importa mais é o que a gente vai fazer com isso. Mas, olha, rotina de criança, né? A rotina da criança, a gente ajustar a nossa rotina dela, né? E às vezes é difícil, né? A gente chega cansado do trabalho e ainda tem que, por exemplo, auxiliar o filho nas atividades de escola, né? Acordá-los, né? Eu fico pensando aqui nos meus filhos, né? Crianças, eu acordo, sei que preciso tomar meu banho, mudar minha roupa, fazer o meu culto, tomar café da manhã, sair e tal, fazer as coisas. Mas eles estão aprendendo ainda a ter essa rotina e administração do tempo. Então a gente tem que ir lá, tem que chamar mais de uma vez às vezes, tem que brigar e tem que, né, repetir. Então, a rotina, né, criar uma rotina é algo que nos demanda, né?
né, as necessidades infantis, né? As crianças têm às vezes necessidades diferentes e iguais também as nossas, né? Mas também diferentes, né? Tem necessidades iguais de sono, de alimentação, né? De afeto, né? Mas também tem outras necessidades, né? Por exemplo, de termos um tempo ali de brincadeira que pra gente a gente não faria mais isso, né? E passaria batido, só faríamos o que a gente gostaria, né? Então a gente precisa considerar também outras necessidades delas. Privação de sono, principalmente nos primeiros anos aí de vida. Falta de rede de apoio. Nem sempre todo mundo que tem filho mora perto de alguém que, né, de família, de pai, de mãe, de avô, de avó, de tio, de tia, de primo, de prima, ou de amigos que possam ficar com a criança um pouquinho para você descansar, para dormir, ou que te ajudem de alguma forma. E isso pode pesar também. O processo de educação e disciplina, né? Educar cansa e educar também demanda muito da gente. O processo de educação não é fácil. Eu penso em quantas vezes eu tenho que ficar repetindo as mesmas coisas para os meus filhos até eles aprenderem, até aquilo, entrar aqui dentro e fazendo sentido para eles, né? Por isso, nós pais temos que ter bastante paciência aí nesse processo, né? Muitas vezes não dá vontade, né, da gente pensar em disciplina aqui, não dá vontade de a gente, deixa eles fazerem o que querem, deixa eu dormir a hora que quer, deixa eu não tomar banho, deixa eu comer o que quer, porque nós já estamos cansados. Mas, se a gente negligenciar o tempo todo, né, a gente entra na não educação, na não disciplina e, portanto, a negligência, né? Então, educar e disciplinar cansa. Educar e disciplinar exige de nós. Autocrítica exagerada, né? Principalmente as mães aí, generalizando, né? Nós temos uma mania de nos criticarmos por tudo, né? E nos culparmos. Será que, nossa, eu dei aquela comida, a comida tava ruim, será que tava boa, será que não tava boa? Será que eu brinquei o suficiente, será que eu não brinquei? Será que eu deveria ter ajudado mais, será que eu não deveria? Né? Enfim, então, a gente tem essa tendência, principalmente as mulheres aí, generalizando, né, de ficar se criticando muito por tudo aquilo que a gente não consegue fazer, ou errou, ou não fez conforme, né, a gente imaginava que seria o ideal. Não querer decepcionar ou frustrar os filhos. Eu vou falar um pouquinho mais disso depois, então não vou me demorar muito aqui, né, mas hoje em dia nós temos uma ideia de que se nossos pais disseram muitos nãos pra gente, como de fato disseram, a gente precisa flexibilizar mais e a gente está caindo para um outro extremo de dizer muitos sims e as crianças hoje não desenvolverem um limiar de frustração que é importante elas terem, ou seja, aguentar a frustração, aguentar nãos, né? E não querendo decepcionar os filhos ou frustrar os filhos, a gente está constantemente fazendo, comprando, estando, lendo, fazendo tudo por eles, né? E isso esgota as nossas energias. Além de não ensiná-los a lidar com as frustrações. Não estou querendo dizer que a gente nunca vai fazer o que eles pedem, o que eles querem, mas a gente também não pode cair para outro extremo. Esquecer-se dos outros papéis da vida, né? Então, às vezes, realmente, o papel de pai e de mãe é um papel muito importante, né? Nossos filhos realmente dependem, né, como pequenininhos, a dependência é muito grande de nós. Então, a gente pode ter uma tendência em nos esquecermos, né, dos outros papéis. Que outros papéis, Thaís? Meu papel como profissional, meu papel como amiga, com as minhas amigas, meu papel como irmã, como prima, como membro de igreja, né? Então, às vezes, quando nasce a criança, né, principalmente a mãe, fica ali numa bolha, né? E ela realmente se limita muito a estar nesses outros locais, com nessas outras situações, e isso pode pesar bastante, né? E, portanto, chegar a um isolamento social, ficar muito ali só com a criança, só em casa, só fazendo tudo que precisa para casa, para criança, para tudo, e isso pesar
estressar, entristecer e causar aí um problema maior, né? Nem todo mundo sente assim, mas muitos sentem. Eu vou falar rapidamente para vocês também sobre os sintomas, então, do burnout parental. Como é que eu sei que eu tô, Thaís, esgotada, né? Como é que eu sei que eu tô esgotado como pai? Então, alguns sintomas. Primeiro, sensação de que está carregando o mundo nas costas. Né? Muitas pessoas, algumas pessoas que vêm a mim me falam, né, Thaís, eu tenho a sensação de que eu tô carregando uma mochila de pedras, né? Que tá pesado, que eu não consigo mais. Depois, cansaço ou excesso de sono, né? Então, geralmente esse é um outro sintoma, né? Nossa, eu tô sentindo um sono muito exagerado. Eu tô me sentindo cansada mais do que o normal cansado, né? Esquecimentos, né? Lembro de algumas pessoas que já me falaram: nossa, eu cheguei para trabalhar, não consegui me lembrar o que eu tinha que fazer. Cheguei na cozinha para fazer o almoço, já tinha pensado no que ia fazer, chego lá e o que eu vou fazer mesmo? O que eu vim pegar aqui? Né? Então, isso é sinal de cansaço mental. Necessidade de dar conta de tudo. Né? Então, quando a gente sendo mãe, né, e sendo pai, são muitas coisas realmente para administrar, porque a gente não administra só a nossa vida, mas das crianças também. Então, tem coisa que a gente não vai dar conta. Né? Por exemplo, eu brinco aqui em casa que a minha sala fica arrumada de madrugada, né? Porque de dia os meninos já acordam, já pegam os brinquedos, já brincam ali e tal, e aí fica a casa, né, a sala zoneada durante o dia. Mas à noite, antes de dormir, eu falo: vamos lá, guardar os brinquedos, deixar tudo direitinho. Então, tem coisas como manter, né, dando o meu exemplo aqui, manter a sala arrumada durante o dia. Não consigo, senão eu não faço outras coisas, né? E um sintoma, né, desse burnout é a necessidade de dar conta de tudo. Eu tenho que dar conta de tudo, deixar tudo em ordem. E não dá, gente, então isso esgota mesmo, né? Outros sintomas: ter dificuldade ou não conseguir mais fazer as coisas e administrar o tempo. Então, de repente, você para e percebe que você realmente não está conseguindo fazer as coisas. Eu tô com muito sono, eu tô cansada, eu tô me esquecendo das coisas, tô ficando irritada e não consigo, começo a procrastinar as coisas que eu tinha que fazer, né? Então, esse é outro sintoma. Excesso de culpa, já falei um pouco da autocrítica, né? Que é demais e aí vem a culpa de não fazer coisas, culpa de fazer, né? Sintomas físicos. Ai, tô ficando com muita dor de cabeça, tô ficando com muita tensão muscular, tô ficando com dor de estômago, né? Algumas pessoas começam a sentir esses sintomas, e outros, né? Irritabilidade sem motivo aparente. Nossa, Thaís, eu não sei, eu tô irritada, mas eu nem sei por quê. Eu tô tolerância zero, eu falo tudo que vem à cabeça, eu tô gritando, eu nunca gritava, eu não sou uma pessoa explosiva, mas eu tô sendo. Então, sintomas como esses também pode aparecer. Baixo desejo de cuidar de si mesmo. Não tem vontade de se cuidar, larga o exercício físico para lá, come qualquer coisa, né? Então, uma baixa energia que, portanto, faz com que a gente não se cuide. Tristeza, sentimentos, né, de tristeza, medo e insegurança podem surgir. Conflitos conjugais, né, essa irritabilidade, o cansaço, o esgotamento pode fazer com que a gente não tolere muito mais coisas um no outro, que antes seria mais fácil de tolerar, né, e conflitos conjugais podem aparecer. E distanciamento emocional dos filhos, né? Ou seja, eu lembro de uma moça uma vez que me falou: Thaís, a minha vontade era largar tudo, ir para um outro lugar por um mês e ficar lá e só voltar depois que eu ficasse sozinha. Então, estes são alguns sintomas do burnout, desse esgotamento que a gente pode sentir. E aí eu vou falar com vocês sobre dois fatores, né? Duas questões. Uma é o que a gente pode fazer com a gente para que a gente possa se aliviar disso e ter saúde mental, portanto, e o que você pode fazer com o seu filho, entre você e ele, ok? Então, primeiro, o que fazer consigo mesmo? Alguns pontos. Pense em uma rede de apoio. Quem pode te ajudar e que esteja aí perto? Ah, Thais, eu não tenho ninguém. Então, tem algum momento, né, nas suas férias,
algum feriado prolongado, que você possa, por exemplo, combinar de visitar alguém da família, deixar o filho lá, ou passar o feriado, as férias lá, mas que você tenha dessas pessoas alguma ajuda, algum auxílio, né, no andamento da rotina das crianças, enfim, pense nisso. 2, relacionamentos que não tenham a ver com a maternidade ou com a paternidade, né? Então, lembre aí dos seus outros papéis, né? Sair às vezes com um colega de trabalho, com uma amiga antiga, né? Dar uma ligadinha pro irmão, para a irmã, né? Então, quais outros papéis você tem, você tinha, né? E que você pode resgatar para não ficar ali só como pai, só como mãe, que cansa mesmo e que vai ser importante você sair um pouco disso. Ter tempo para si, né? Eu vou juntar o 3 e o 4, né? Que é ter tempo para si e ficar sozinho em silêncio. Algumas pessoas têm mais necessidade do que outras de ficarem sozinhas, né? Outras já se aliviam mesmo se sair com alguém, se for no shopping cheio de gente, né? Mas tem outras pessoas que sentem uma necessidade maior em ficar quieto, silêncio, né? Então, perceba qual é a sua maior necessidade, como é que você se alivia mais e tire um tempo para você. Nem que você, por exemplo, combine com seu cônjuge de ficar, olha, você pode ficar 30 minutos com as crianças e eu vou dar uma saída, ou eu vou pro meu quarto, ou eu vou tomar um banho, ou eu vou ler um pouco, ou eu vou fazer o quê, né, para você se sentir mais aliviado e voltar com um pouco mais de energia para aquele dia a dia ali, ok? Outros pontos, administre a autocrítica, né? Esses pensamentos que vão vir na tua cabeça de que o que você está fazendo não é suficiente, você deveria fazer muito mais e tal. Então, duas coisas para você fazer com isso. Você vai filtrar e vai avaliar. Isso que está vindo na tua cabeça tem razão de existir? Você realmente está, né, não está dando bola pro seu filho, nunca brinca com ele, né? Sente que você tá deixando, sei lá, negligenciando a comida dele, né? Tá dando muito fast food e tal, e precisa dar uma ajeitada aí na comida. Então, se você sente que esses pensamentos têm razão, né? Tem motivo de estar ali, então alguns ajustes que você vai precisar fazer por aí. Mas pode ser que você identifique outros que você esteja pegando pesado com você, né? E que você pode pensar, tá, o que funciona em mim com os meus filhos? O que eu faço bem? O que eles gostam, né? E que eu faço, né? Pensar por esse outro lado também. Faça exercícios físicos regulares, né? O exercício físico é uma boa maneira de aliviar tensão, ansiedade, né? E cansaço, né? É interessante porque pessoas que se sentem cansadas fisicamente e mentalmente falando, mesmo fazendo uma atividade física, elas não se sentem mais cansadas, mas dá um alívio principalmente para o cansaço mental, ok? Rituais pessoais que te acalmem, né? Estar com pessoas que façam bem a você, eu pulei essa, né? Mas a gente já falou ali um pouquinho sobre estar com algumas pessoas. Isso daqui eu coloquei porque tem algumas pessoas que podem ser companheiras nossas, mas nos criticarmos muito a respeito da nossa maternidade ou paternidade, né? E são sempre pessoas que estão ali, nossa, por que você não fez aquilo? Por que você fez isso? Por que você deixa isso? Por que você não deixa aquilo? E tem um momento da gente ouvir essas pessoas, mas tem um momento em que talvez você precise de uma companhia que te ouça, que te anime, né? Que te faça dar risada ou que saia com você para, sei lá, fazer alguma outra coisa, né? Rituais pessoais que acalmem é isso que eu falei anteriormente de o que você conhece sobre você e que você sabe que vai te ajudar no alívio da tua emoção, tá bom? O que você vai fazer agora entre você e os filhos para te aliviar dessa possível carga? Uma primeira coisa vou falar sobre 6. Uma primeira coisa é conversar com o seu filho sobre como a mamãe ou o papai estão cansados.
Então, por exemplo, às vezes eu tô num dia que foi muito esgotante para mim. E chega no final do dia, meu filho aqui, ou o outro, ou os dois, falam: Mãe, vamos brincar. E é um dia que eu não quero, que eu tô muito cansada. Então, você tem o direito de chegar para o seu filho, como às vezes eu faço aqui com os meus, e falar: Filho, mamãe hoje está muito cansada. Eu não consigo hoje brincar. Mamãe hoje precisa tomar um banho mais cedo, eu preciso dormir mais cedo. E eles vão se acostumar ou aprender a considerar isso, né? Não existe só o que eles querem ou o que eles precisam, mas existe também o que você quer e o que você precisa. Então pense nisso. Um segundo ponto. Colocar limites e dizer não. E aí eu coloquei aí essa palavra, né? Escanear-se. Então, vão ter momentos em que os seus filhos vão pedir coisas para vocês. Mãe, compra isso. Mãe, faz aquela comida. Mãe, posso assistir esse filme agora? Mãe, posso não fazer a tarefa de casa agora e fazer só daqui a 2 horas? E aí, às vezes, a gente na correria, na agitação do dia, a gente só fala não e nem pensa direito. Ou a gente fala sim, 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 pode fazer. Ou tá bom, vou fazer para você. Sem se escanear, né? Ou seja, se avaliar e pensar: isso aqui agora vai funcionar bem ou não? Eu tenho a possibilidade de fazer isso agora ou não? Então, é importante você fazer essa avaliação tua. Pode ser que meu filho chegue para mim e fale: Mãe, dá pra gente hoje fazer uma pizza? E eu não tenho ingredientes de pizza em casa. Então, se eu falar com ele só para agradar ou para ser mais fácil, sim, mamãe vai fazer. Aí eu vou ter que sair, vou ter que comprar os ingredientes e tal. Então, eu me escaneando, eu penso, não tem ingredientes aqui, eu vou dar outras opções para ele, né? E aí a gente entra na terceira questão aqui, que é deixar a criança escolher dentro das suas possibilidades. Então, quais são as suas possibilidades? Por exemplo, pegando esse exemplo aí do alimento, né? Olha, filho, não dá para fazer pizza hoje porque a gente não tem aqui a massa, não tem, enfim, o queijo ou os outros ingredientes que você queira usar. Mas eu tenho a opção aqui de tapioca, a gente pode fazer uma tapioca hoje gostosa, ou a gente pode fazer aquela sopa de legumes com macarrãozinho que você gosta. Qual dessas duas opções você prefere? Então você dá uma oportunidade dele fazer uma escolha limitada às suas possibilidades, ao invés de você se desvirar, se desfazer, né, para fazer a vontade dele. Quarto ponto, colocar a criança para dormir mais cedo. Isso aí a gente falou um pouco da rotina, né, mas é muito importante isso, porque às vezes a gente vai deixando a criança ir no ritmo dela, né? E tem crianças que o ritmo é mesmo dormir cedo. Mas, por exemplo, eu já ouvi de algumas mães, né? Ai, Thaís, nossa, eu tô mega cansada, porque eu vou dormir todo dia meia-noite e pouco, porque o meu filho ou a minha filha não tem sono, não quer dormir, fica brincando e ou fica assistindo alguma coisa e só vai pegar no sono meia-noite, né? Então, lembra que você tem as suas necessidades, mas também considerando que você é adulto e é maduro para pensar: não, meia-noite não é hora do meu filho dormir. 11 horas, 10 horas da noite não é hora dele dormir. Ele vai precisar se acostumar na rotina de dormir mais cedo. Por ele e por mim, né? Por você, pai e mãe, né? Para que você não também caia desmaiado quando seu filho dormir e não tenha tempo ainda para fazer alguma coisa por você. Então, às vezes você vai ter que chegar para o seu filho e falar: filho, olha, você não vai agora ficar mais brincando, é hora da gente dormir, a gente vai, né, deitar, ler um livro. Não, mas eu não tô com sono, eu quero continuar brincando, faz tanto tempo que eu não brinco. Sim, mas hoje, né, essa vai ser a nossa rotina e amanhã você repete, depois de amanhã você repete. Ele vai entrar na rotina, ele vai entrar. Então, acredite nisso. Outro ponto, você não é o playground do seu filho. Então, a gente às vezes realmente vem aquela questão da crítica, né? Dizendo que eu tenho que fazer, coitado do meu filho, eu tenho que fazer tudo que ele me pede porque ele precisa, porque ele necessita. E muitas vezes ele vai precisar aprender que nós não vamos poder ou querer
fazer algumas coisas no momento em que ele quer, ou do jeito que ele quer, ou o que ele quiser fazer, né? Então ele vai precisar aprender que você não vai brincar com ele o tempo todo, você não vai passear com ele o tempo todo, né? Um dia meus filhos chegaram para mim e falaram: "Mãe, você é a única mãe, você, pai, é o único pai que não sai com a gente todos os domingos para passear em algum lugar", né? Eu falei: "Faça uma enquete na sua turma. Veja se todos os pais saem todos os domingos para passear todos os domingos com os filhos, né?" Então eles podem ter uma impressão de que nós devemos estar à mercê deles para fazer qualquer coisa. E é importante que você, pai e você, mãe, fale: "Olha, hoje a gente vai passear em um lugar legal, planejei uma coisa legal para a gente fazer", né? Mas também vai ter um momento que você vai querer fazer outras coisas e ele vai precisar brincar sozinho, ou ficar ocioso, ou chamar os amigos e administrar o tempo dele e as necessidades e as vontades dele sem necessariamente você estar do lado. E um último ponto: considere seus outros papéis. Então, às vezes, eu chego para os meus filhos e falo: "Olha, hoje vocês vão ficar com o papai e a mamãe vai sair com as amigas", né? Então, eu comunico para eles que eu não sou só mãe, né, em tempo 100% integral, apesar de eu ser, né, assim, né, de estar com eles e tal, o dia todo e tal, fora a escola, mas eu também tenho outras partes de mim. Eu também tenho minhas amigas, eu sou amiga. Eu também tenho meus colegas de trabalho, e a gente faz reuniões também, e eu preciso estar com elas, né? Então, com isso, nossos filhos vão percebendo, vão aprendendo, né, que eles têm um papel muito importante na nossa vida, sem dúvida nenhuma. Mas nós também temos a nossa vida fora eles. E eles nunca vão sair da nossa vida, nem nós da deles. Mas tem momentos em que eles vão precisar ficar sozinhos, né? Sozinhos no sentido, né, de não ter a gente do lado o tempo todo fazendo tudo que eles querem, né? Para a gente se considerar também. Há um espaço de consideração da gente com a gente mesmo e há um espaço de consideração da gente com os nossos filhos, ouvindo-os, fazendo uma coisa que eles gostam, oferecendo uma programação legal, mas ao mesmo tempo vão ter momentos em que a gente vai fazer isso pela gente. Hoje eu quero assistir esse filme, hoje mamãe vai ler um pouco, hoje a mamãe precisa sair para fazer uma atividade física, né? Então pense nisso, porque o tempo todo fazendo coisas só para as crianças, para que eles fiquem felizes o tempo todo, isso nos esgota e na verdade não é uma verdade, né? Porque as crianças vão ser felizes quando elas souberem, né? Quando elas aprenderem a lidar com frustrações. A vida vai trazer frustrações para elas e a aprendizagem, o aprendizado dessas frustrações, como lidar com isso, começa na relação entre pai, mãe e filhos. Quando a gente consegue dizer um não, quando a gente fala: "Filho, desculpe, mas hoje eu não posso", né? Então, é isso. Então veja, né, que às vezes não é assim que a gente trata a nossa casa, os nossos filhos e a nós mesmos, né? Muitos pais e mães fazendo tudo, né? Lavando louça, guardando louça, colocando roupa para lavar, tirando a roupa para lavar, guardando os brinquedos dos filhos, arrumando roupa dos filhos, arrumando a cama dos filhos, fazendo de tudo, enquanto os filhos só se divertem ou fazem o que querem, né? Eles com certeza precisam ter os momentos de brincadeiras, de fazer o que eles querem, mas eles precisam também ser úteis para a vida, úteis para casa, e isso nos alivia consideravelmente, né? Como é que é compartilhar com eles as tarefas de casa, né? E as necessidades que a gente pode ter também. Lógico, considerando a idade de cada um. Então, pense nisso. Eu espero que tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, vocês podem me escrever, entrar em contato comigo através do Instagram Psicologia em Casa. Eu vou me sentir feliz de receber suas mensagens ali, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus
Até mais.